Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você no teu estudo, em especial nessa época em que muitas das aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 11 de novembro. Nesse domingo, teremos as eleições para prefeito aqui no Brasil, em meio a essa pandemia do coronavírus. Essa aula foi elaborada mais ou menos um mês e meio antes da publicação. O que está acontecendo? Em todas as cidades do país estão sendo votados os novos prefeitos e vereadores. Eu, Pedro Brandão, votarei no Rio de Janeiro. Em quem eu vou votar? Isso não vem ao caso. Eu me recuso a fazer propaganda de qualquer candidato, mesmo do candidato em quem eu vou votar. Não tenho motivo nenhum para influenciar você a votar nesse ou naquele candidato. De qualquer maneira, a nossa videoaula pode ser vista em qualquer cidade do país. De modo que, mesmo que fosse o caso de eu revelar em quem eu vou votar, isso não faria sentido para a maioria das pessoas que estão me assistindo. O nosso canal é voltado para concursandos, em especial para vestibulandos. Então imagine que enquanto você está batalhando para convencer a banca a te aprovar, os candidatos estão se empenhando para convencer os eleitores a votarem neles. Essa aula vem acompanhada de um material didático que pode ser acessado clicando-se no link que está disponível na descrição da videoaula. Na verdade, não é necessária uma leitura prévia desse material didático. Por que nós estamos disponibilizando? Simplesmente porque nós vamos comentar textos de jornal. E certamente há quem queira ler as matérias como um todo. Se for o caso, duas dessas matérias estão no nosso material didático, cujo arquivo, inclusive, tem o nome de md020.docx. Vamos fazer análise de alguns textos de jornal, no caso do jornal O Globo, que é do Rio de Janeiro. Essa análise não deixa de ser um convite para que você, independente da tua cidade, também faça algo semelhante com os jornais da tua cidade. Todas essas matérias que nós vamos comentar foram publicadas no domingo, dia 27 de setembro. Vamos começar por uma notícia. No material didático, o texto 1 é a arte final da notícia, enquanto que o texto 2 é o texto completo dessa notícia. Corrida pelo Rio. Polarização deve marcar disputa. Vamos primeiramente escrever o título dessa notícia em uma página em branco. Corrida pelo Rio. Se lermos esse título isoladamente, sabendo que o assunto é a eleição para prefeito, é claro que já fica possível se saber do que se trata a notícia. A propósito, não será que poderíamos escrever assim? Corrida pela Prefeitura do Rio? Claro que poderíamos. Se o título fosse esse, daria uma ideia mais restritiva do que trata a notícia. Em termos de significado, ambas frases querem dizer exatamente a mesma coisa, mas no primeiro caso a impressão que temos é que todos os candidatos, ou em especial os presentes nas fotos, estão em corrida a favor do Rio. Eu disse impressão, porque é claro que não se trata de realidade. Agora o subtítulo da notícia. Polarização deve marcar disputa. Qual é o sujeito dessa oração? Polarização. Então, só por aí já devemos nos perguntar em que sentido ocorre essa polarização. Vamos usar o conceito de polarização usado pelo jornalista Luiz Vendramin Andreasa, do site Politize. Polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão abertos ao diálogo. Então nos perguntamos, em que sentido está havendo uma polarização na disputa pela Prefeitura do Rio? A resposta vem na última frase do primeiro parágrafo.
Do bolsonarismo à esquerda, a principal característica da disputa é a falta de unidade. Agora vamos pensar em vocês que estão se preparando para uma prova de concurso. Vocês estão disputando vagas. Mas será que nós podemos dizer que não existe uma unidade entre vocês? Ou, em outras palavras, não será que existe algo de comum entre vocês? Vocês buscam vaga ou num emprego público ou numa universidade. Então, todos vocês buscam uma mudança de vida. Mesmo quem não for aprovado, eu tenho certeza que tem dentro de si um potencial para que não desista. Um potencial que está dentro de cada um dos teus adversários, eu diria. Mas será que vocês precisam agir como essa polarização da política? Claro que não. Então a cidade do Rio de Janeiro é um exemplo de um município onde a disputa está sendo feita de forma polarizada. Vamos voltar à análise da notícia. Vejam a página completa da notícia. Temos o título principal, Corrida pelo Rio, e o subtítulo, Polarização deve marcar disputa. Vamos pensar nesse subtítulo, Polarização deve marcar disputa. Está escrito na voz ativa. Vamos mudar para a voz passiva. Disputa deve ser marcada por polarização. Vamos refletir. Que impressão daria se esse subtítulo fosse escrito assim? Os termos corrida e disputa se referem ao mesmo fato, a eleição do Rio de Janeiro. Se estivesse escrito na voz passiva, a polarização não teria tanto destaque quanto teve, porque ficaria posta em segundo plano. Então, da maneira como foi escrito na voz ativa, esse segundo título deu à polarização um grau de importância comparável à disputa, ou seja, à eleição. Se olharmos para a página como um todo, vemos que a diagramação da notícia é dividida em 4 itens depois da introdução. E a notícia veio com fotos de 6 dos candidatos. 3 desses candidatos, no caso Marcelo Crivella, Eduardo Paes e Luiz Lima, tiveram cada um seu próprio item, enquanto que os outros 3 foram falados em um único item, no caso o último, dedicado aos candidatos de esquerda. E vejam o título desse item. Após ensaio de união, esquerda chega dividida. Essa ideia de esquerda dividida colabora com a ideia de polarização presente no subtítulo da matéria. Por sinal, vamos procurar ao longo da notícia trechos que passem a ideia de polarização. No primeiro item, já temos um começo falando de polarização. Candidato à reeleição, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inicia a corrida eleitoral num tripé: o bolsonarismo, a polarização com Eduardo Paes e a linha amarela. Como já deu para se perceber, apareceu o termo polarização, e isso deixou claro de que forma Crivella faz essa polarização. Para ele, a polarização, ou seja, a disputa sem diálogo, é uma de suas apostas para que seja reeleito. Bem, quem quiser ler a notícia como um todo, pode ver no material didático dessa videoaula. Mas vamos ver agora o outro lado da moeda. Até agora nós vimos como está a eleição, colocando-se em foco os candidatos. Vamos procurar relacionar essa notícia com outros textos que vieram na mesma edição do mesmo jornal. Por exemplo, uma entrevista que veio com o youtuber Felipe Neto. E nós achamos melhor não colocar essa entrevista no material didático dessa videoaula para não sobrecarregar vocês com leituras. Naquele mesmo dia, o jornal publicou uma entrevista com o youtuber Felipe Neto, que naquela semana havia sido posto pela revista americana Time na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Vamos ver agora alguns trechos da entrevista. Pergunta: você já disse que não se candidataria, mas uma indicação como a da revista não te faz repensar a possibilidade? Resposta: não tenho qualquer interesse. Eu quero sim contribuir para um Brasil melhor, mas eu posso fazer muito mais do lado de fora da política. Outro trecho da entrevista.
Continuo sendo um crítico do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, do FHC e serei de qualquer presidente, mesmo que ajude a elegê-lo. Não bastasse o desgoverno fascista que vivemos, ainda ter que lidar com os erros da oposição é cansativo. Não há união, não há diálogo. Há somente o interesse pelo protagonismo. Que legal! A outra matéria falava sobre isso, sobre polarização. Agora vamos ver um outro trecho da entrevista. Eu não endosso políticos, eu não sou garoto propaganda de políticos. O que posso fazer é endossar pedidos de votos que ajudem a evitar que pessoas tenebrosas como Crivella sejam eleitas. Contra esse tipo de gente, eu apoiaria até um orangotango num segundo turno. Bem, é claro que o leitor não precisa necessariamente concordar com a ideia de que Crivella seja uma pessoa tenebrosa. Convido o leitor a procurar no mesmo jornal ou em qualquer outro meio de comunicação uma notícia que dê ideia contrária. Bem, quando nós estamos lendo um jornal, nós temos que sempre fazer uma seleção do que iremos ler. Não é possível se ler um jornal inteiro num único dia. E dessa seleção que nós faremos dos textos que nós vamos ler, temos sempre que refletir sobre o que um texto tem a ver com o outro e o que cada texto tem a ver com o assunto que nos interessa. Então, como essa aula é sobre eleições, nós já sabemos o que a entrevista com Felipe Neto tem a ver com eleições. Vamos agora analisar uma outra notícia desse mesmo jornal, que, por sinal, veio na página seguinte à página da entrevista com Felipe Neto. Trata-se de uma reportagem sobre a cidade de Natividade, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, que teve em todo o Brasil o maior salto no índice do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No material didático dessa videoaula, o texto 3 é a arte final da notícia, enquanto que o texto 4 é o texto completo da notícia. Salto na educação. Com 15 mil habitantes, Natividade é a cidade que mais evoluiu no IDEB de todo o país. Vamos refletir. Por que será que esse fato foi notícia? Temos uma reportagem sobre uma cidade do noroeste fluminense que o subtítulo da matéria diz que foi a cidade que mais evoluiu no IDEB de todo o país. A cidade é inclusive o sujeito do subtítulo da matéria. Se pensarmos em eleição, estamos falando de uma cidade, já sabemos que essa cidade será uma das muitas, para não dizer de todas as cidades do país, que estarão em eleições para prefeito nessa semana em que estamos agora. Vamos ver alguns trechos da notícia. Natividade, uma cidadezinha do noroeste fluminense de apenas 15 mil habitantes, conseguiu o que nenhuma outra do país foi capaz. Deu um salto de 2,5 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, no final do ensino fundamental. Por aí podemos ver. Esse salto no IDEB que Natividade conseguiu, nenhuma outra cidade do país foi capaz. Agora há pouco estávamos falando das eleições municipais na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade que não teve o salto no IDEB que Natividade teve. Pelo menos é o que a notícia diz. E mais adiante, na mesma notícia, vemos outro trecho. A diferença da nota de Natividade começou a ser construída em 2017, quando uma professora de matemática da rede, Paula Ferreira dos Santos, de 33 anos, assumiu a Secretaria de Educação e deu início a uma série de mudanças. Vejam uma coisa, a grande diferença começou no ano de 2017. Será que é por acaso que tudo começou no ano em que tomou posse o atual prefeito? Isso é algo a se pensar. Mas agora vamos refletir sobre um outro aspecto da mesma matéria. Quem são os entrevistados? Paula Ferreira dos Santos, a secretária de Educação, Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV-RJ, Elisete Manhães, de 47 anos, ex-aluna de uma escola municipal de Natividade, Júlio César Teixeira, seu filho de 14 anos, atual aluno da mesma escola, Ana Paula de Castro, 42 anos, ex-aluna e atual professora da mesma escola.
temos aí um grupo de 5 pessoas que atuam como testemunha do grande salto que a cidade teve no IDEB. Vejam que dessas 5 pessoas, a segunda não tem, pelo menos aparentemente, uma relação de proximidade com a cidade, já que ela é diretora de um segmento de uma fundação que funciona em outra cidade, no caso Rio de Janeiro. Por ser uma pessoa, digamos assim, de fora, vamos ler algumas de suas falas. A nota de natividade é altamente impressionante. Esse esforço de fazer avaliações diagnósticas é muito positivo, porque manda uma mensagem clara que aprender importa e que a sede está monitorando a rede. Agora vamos ver uma fala de Cláudia Costinho sobre o que acontece em outros municípios de mesmo porte que Natividade. Em geral, faltam profissionais para formular e analisar esses tipos de avaliação que são aplicados por Natividade. Ou seja, isso nos faz pensar, será que a mudança de prefeito fez diferença? Pelo menos para a Cláudia Costinho, o problema nessas cidades é a falta de profissionais qualificados para a execução de tarefas que deem certo. Bem, agora vamos olhar a matéria como um todo na página. Temos uma página em que, como deve ser, o título da matéria diz do que se trata. Assim sendo, quem estiver interessado no fato lerá. E temos ainda 2 fotos de 2 dos entrevistados que inevitavelmente chamam a atenção. Então, no país inteiro foi uma cidade no noroeste fluminense que teve o maior salto no IDEB. Uma cidade pequena, onde todos se conhecem. Pelo menos o que eu sinto quando eu leio uma matéria como essa é que o salto que a cidade deu no IDEB, que foi, sem dúvida, uma vitória, não se deveu à prefeitura, e sim à secretária de Educação, que impulsionou uma série de mudanças. Tudo bem que essa secretária de Educação assumiu com a posse de um novo prefeito, mas o que Cláudia Costin disse é que o grande problema de cidades como essa é a falta de profissionais que realizem tarefas adequadas. Agora vamos falar sobre a questão da polarização, que já estávamos falando sobre a cidade do Rio de Janeiro. Polarização é como chamamos a disputa entre 2 grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão abertos ao diálogo. Será que podemos pensar em polarização na cidade de Natividade, uma cidade pequena, onde pelo menos na teoria todos se conhecem? É uma realidade diferente. Muitos dos prefeitos e vereadores são pessoas mais próximas do povo. No fim das contas, independente do que o prefeito fez, foi possível se ter a vitória que se teve no IDEB em Natividade, porque lá existem pessoas que batalham e que fazem o próprio destino. Tudo isso que nós mostramos é um convite a você que vai votar nesse domingo. Tal como Felipe Neto, nós não queremos aqui no canal fazer nenhuma propaganda de político ou partido. Queremos convidar que você não confie mais no teu candidato do que em si mesmo. Vote naquele que você acredita que fará o melhor, desde que você se pondo no lugar dele, se imaginando tendo as condições que ele tem, você tenha certeza de que você faria o teu melhor e leve essa ideia para a tua prova de concurso ou vestibular. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima videoaula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. É sempre importante nós sabermos isso.
e para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.